Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Vinas, eu sou a Ra. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês desse livro aqui que vai concluir a saga da Ascensão de Camelot, ou Camelot Rising, que é A Maldição da Excalibur, tá certo? Ou A Maldição de Excalibur, na verdade, o título em português. Ou The Excalibur Curse, que é o título original, da Kirsten White. Esse é o último livro da trilogia Ascensão de Camelot. Ele foi publicado aqui fora em dezembro de 2021 e eu acho que em janeiro, foi fevereiro do ano passado, começo do ano passado, ele saiu aí no Brasil, tá certo? Se eu não me engano é a Planeta Minotauro, que é a editora que publica eles no Brasil, mas eu não tô lembrada agora. Mas então, vamos falar sobre esse livro. Antes de eu começar o vídeo, eu preciso lembrar vocês que pra falar sobre o último livro eu tenho que dar alguns spoilers do primeiro e do segundo livro, certo? Da Farsa de Guinevere e A Traição de Camelot, que ambos eu já resenhei aqui no canal, vou deixar linkados aqui em cima. E aqui embaixo pra vocês os vídeos, tá? Vídeos sobre esses livros, os dois primeiros livros aqui da série que estão aqui atrás das capas. Então, se você ainda não leu os dois primeiros livros, saia desse vídeo que você provavelmente vai levar spoilers, assim, gigantes, tá? Mas se você escolher continuar aqui nesse vídeo, vamos começar. Esse livro começa exatamente do ponto que a gente para na Traição de Camelot, com Guinevere tendo feito a redoma protetora ao redor de Camelot, pra deixar Camelot protegida enquanto o Arthur estava fora naquela quest maluca dele de achar o filho que ele perdido, que ele achava que não tinha, aquela quest tabacuda dele. E Guinevere estava indo atrás de Merlin até que foi capturada pelos Picts e Morgana. Então ela agora está nas mãos deles, à mercê deles, e eles estão planejando entregar ela para Dark Queen, para nossa grande vilã da história. Ela não sabe o porquê Dark Queen quer ela, além do fato de que ela é uma arma contra Arthur, né? E ela ainda tá na quest dela de tentar descobrir quem ou o que ela realmente é. Atualmente ela acha que ela é filha da Senhora do Lago, a filha de Nimue, mas ela não tem certeza de nada na vida dela. E é nesse caminho que a gente vai e tal. Mesmo esse sendo o último livro da trilogia, a autora ainda se deu tempo de introduzir personagens novos na história, especialmente Fina, que é a segunda filha do rei Pict que sequestrou Guinevere e é a pessoa que está responsável por manter Guinevere presa no acampamento. Só que ela acaba fazendo uma amizade com Guinevere, as duas acabam se tornando amigas tal, no livro. Então ela se torna uma personagem bem importante para esse livro, apesar dela ter surgido do nada, pegou o bonde andando e sentou na janelinha, Fina, sabe? Mas então, o que é que eu achei da Maldição de Excalibur? Eu vou começar dizendo que uma conclusão de trilogia não me fazia passar tanta raiva desde o final de Divergente, tá certo? Desde o último livro de Divergente, que eu nem lembro se é Convergente ou Insurgente. Eu não lembro nem o nome do último livro da trilogia Divergente, pra vocês terem noção. Mas desde aquele livro que eu não passava tanta raiva quanto eu passei aqui. Porque o final desse livro... Toda vez que eu lembro, eu tenho vontade de tacar ele na parede, pra vocês terem noção. E eu sou uma pessoa que gosta de cuidar dos meus livros, eu cuido muito bem dos meus livros, então vocês têm a noção da raiva que eu tô. Ao todo, pra mim, esse livro, assim, foi extremamente mal escrito, tá certo? Do ponto que eu vi até algumas falhas de escrita e também tem alguns buracos no roteiro, assim, incríveis, tipo, de numa página a Guinevere falar que alguma coisa aconteceu no passado, tal, comentar sobre isso, e na página depois ela fazer como se aquilo não tivesse existido e tá mostrando aquela cena que ela tinha comentado que tinha acontecido no passado, como se estivesse acontecendo pela primeira vez. Tipo, é confuso, tá certo? E todo o desenvolvimento de personagens que a gente teve nos livros anteriores, basicamente se perdeu nesse livro. Foi jogado por terra. Eu gostava muito de Guinevere no primeiro livro. No segundo livro, eu achei que ela teve uns momentos interessantes, que ela teve que lutar contra a moral dela em prol das coisas que ela acreditava, tal, que eu curti pra caramba. Nesse livro ela começa até bem, tendo umas divagações assim sobre a moralidade não só dela, mas das outras pessoas, chegando ao entendimento que na verdade todo mundo é moralmente cinzento, tanto ela, quanto Arthur, quanto Morgana, quanto Mordred e tal. Só que 3 páginas depois ela esquece isso, não, mas é porque Arthur está certo, o caminho de Camelot é o caminho correto. Será que ela tava quase parecendo uma pregadora? Dizendo que o caminho de Camelot é correto. Apesar de tudo errado de Camelot, apesar de tudo errado que Arthur estava fazendo, o caminho de Camelot é correto. Ai, a raiva que isso me deu. Vocês não têm noção. Por não só
essa parte dela continuar seguindo o caminho de Camelot, mas como também o modo como ela trata os outros personagens, especialmente Mordred e Lancelot, pra mim foi revoltante, porque assim, Mordred e Lancelot são meus personagens favoritos nesses livros, e eles mereciam mais. Eles mereciam tão mais do que Guinevere. O final deles, tipo... O de Mordred, entanto que o Mordred foi quase o final que eu queria pra ele, porque era um final que fazia sentido pra ele. Mas o final de Lancelot foi péssimo. Lancelot merecia tão mais a minha menina, tão mais. Guinevere, assim, destratou ela nesse livro de modos que... Não, tá certo? E não só a questão da personagem, pra mim, foi péssima, porque tudo que eu gostava dela, basicamente, os primeiros livros, se perdeu. Como também a história, o modo como a história termina, pra mim, é fraco. Fraquíssimo, horrível. Porque a gente tem o grande batalha final, o confronto final, tal, que você acha que vai acontecer de um jeito, mas acontece de outro. Só que acontece de outro meio que previsível, tal, tipo, não é nada surpresa. Mas o final era, primeiro que era um final que todo mundo meio que já tava esperando, tipo, não teve nada de surpreendente. Segundo que se resolve super rápido, super fácil, e o modo como Guinevere chega naquela conclusão pra tomar aquela ação, tal, tipo, filha, tu já devia ter tomado já devia ter chegado nessa conclusão séculos antes disso. Não era pra agora, do nada, tipo, a lâmpadazinha acender na tua cabeça, sabe? Ela basicamente ficou burra. Guinevere ficou burra nesse livro. É o único modo que eu consigo descrever as ações dela. E assim, Arthur me faz muita raiva, porque Arthur é um banana desde o primeiro livro. Eu não vou com a cara de Arthur nessa série, de jeito maneira. Com toda derrota, eu prefiro o Arthur das Brumas de Avalon do que esse, porque putz grila, que prato de papa em forma de gente. E nesse livro ele tem umas ações assim que cheirou o esquerdomacho, sabe? Que eu fiquei... Por que tu tá defendendo esse macho, minha filha? Por quê? Tanta opção melhor no mercado. E um outro ponto que, assim, que me deixou com muita raiva desse livro é que há outras coisas sendo levantadas, pontos de discussão, coisas assim, interessantes sendo levantadas, mas a autora não teve coragem de explorar eles. Por exemplo, uma coisa no começo, que Guinevere começa a notar que Arthur não é só o rei sagrado, o rei sol de Camelot, ele é, para os outros povos, uma força invasora, ele é um colonizador, que nem o pai dele era. E ela começa a ver que, tipo, que ele não é tão bonzinho assim, ele não é o santo que ela via. Só que páginas depois ela, deixa isso pra lá, mas não, tipo, ele é a força colonizadora, então ele tá apagando as outras culturas, mas é porque o caminho de Camelot é o caminho certo, porque Camelot não tem caos, porque tudo tá correto em Camelot, tipo, quando ela mesma sabe que não tá, e vê que não tá, e... Sério, a autora levanta altos pontos, levanta pontos sobre sexualidade, levanta pontos sobre direitos das mulheres, sobre colonização e tal, como se ela fosse fazer um argumento pra isso, como se fosse realmente fazer parte da história, mas não, é só Guinevere pensando sobre a vida e não tomando atitude nenhuma, tipo... Eu achei extremamente preguiçoso e algumas pessoas podem dizer que, tipo, ela não foi mais a fundo nesses temas, não teve coragem nisso, porque é um livro de young adult. Mas isso não faz sentido, porque a gente tem tantos livros de young adults incríveis que vão a fundo, que botam o dedo na ferida, tipo... A gente tem o Six of Crow, de Leigh Bardugo, que faz isso. A gente tem... Na verdade, todo o Grishaverse bota o dedo na ferida. A gente tem um... Como é que tá aqui atrás? O Children of Virtue and Vengeance, que é o segundo livro da série, que eu esqueci o nome do primeiro livro, mas eu vou botar aqui. Que também bota o dedo na ferida sobre colonização, sobre racismo, sobre essas coisas todas. E é um young adult... Pelo amor de Deus, The Hate You Give, Tug da... Angie Thomas não é nem young adult, ele é um juvenil e bota o dedo na ferida do racismo, assim, descaradamente, e vai lá. Então tinha espaço para a autora fazer coisas aqui, explorar essas coisas, mas ela simplesmente não teve coragem e deixou só no ar esses temas, como se, pô, vou botar para fazer o meu livro ser woke, ser tal, mas não vou à frente, não... Isso me decepcionou bastante, porque eu gosto dessa autora. A duologia dela do Chosen, Slayer Chosen, que é a duologia dela dentro do universo de Buffy a Caça-Vampiros,
Eu gosto bastante, eu gosto do rumo que as personagens tomaram naqueles livros e tal. Mas nesse aqui eu não tenho como defender nenhum dos rumos tomados. Tipo, nada que aconteceu aqui eu tenho como defender. É pobre, é covarde, é preguiçoso. É um livro preguiçoso pra mim, esse daqui, tipo... E o fato que ela terminou o livro seguindo basicamente o final da lenda arturiana, em vez de realmente dar um final diferente, fazer uma coisa inovadora, que era o que ela tinha prometido que ela ia fazer na face de Guinevere, pra mim foi a pior parte. Porque num livro ela promete que vai ser inovadora, que vai fazer uma coisa diferente e tal, basicamente vendendo o livro dela como se fosse As Brumas de Avalon pra nova geração. E termina desse jeito. Sério. Não tenho como defender. E, tipo, brochei pra ler qualquer outro livro dela. Eu tava pensando em ler as outras séries dela, os outros livros dela. Mas depois desse livro eu tô muito brochada com essa autora. Eu não planejo ler mais nada dela no futuro próximo. Vai ter que ser um livro assim que alguém me venda muito bem dela pra eu topar, porque eu brochei pro trabalho da Kristen White com o final desse livro pesado. E assim, tô muito decepcionada com a série, porque era uma série que eu gostei bastante como isso. Que eu tinha esperanças e eu tenho expectativas, mas não é como diz o ditado, cria galinha, mas não cria expectativa, porque né, galinha pelo menos você ganha um ovo todo dia. É uma decepção. Tipo, pra mim, só posso concluir esse livro nessa palavra, é decepção. Foi o que eu senti com essa leitura, tipo, e já do meio pro final dele já tava vendo que eu não ia gostar do rumo que ele tava tomando. Muita coisa assim, tipo, por quê? Por quê? Eu não gostei. Mas assim, eu não vou entrar em spoilers nesse vídeo, porque se eu for entrar em spoilers aí, que vai ser um vídeo longo, porque eu tenho muita coisa pra falar se eu for falar os pormenores das coisas que me deram raiva, assim, principalmente o final. Vai virar um TED Talk isso daqui, se eu for falar spoilers, então eu não vou fazer. Mas se você leu esse livro, se você teve o mesmo sentimento de decepção do que eu, e quer desabafar, quer conversar com alguém, quer xingar junto com alguém, por favor, me chame no Instagram ou no Twitter. Eu estou à sua disposição para isso, tá certo? Porque eu só tenho uma outra amiga que leu esse livro, ela leu há muito tempo atrás, ela lembra que ela também passou raiva, mas ela não lembra mais os pormenores, então a gente não pode discutir os pormenores de coração. Então se você também passou raiva com esse livro, chama que eu te escuto, tá certo? Me liga que eu te escuto, porque... E se você gostou do vídeo, deixa aquele seu joinha aqui, tá certo? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, tá? E me segue também nas minhas redes sociais, que estão aqui os meus handles, e o link de todas elas estão aqui na caixa de descrição do vídeo, tá certo? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!